esse talvez é o maior ensinamento que eu posso passar aqui pra vocês. As pessoas têm que aprender hoje que a gente precisa de sofrimento. A região do seu cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma região envolvida por gerar dor e sofrimento. É uma balança, é como se fosse uma gangorra. Tá botando muito peso aqui no prazer, a dor e do sofrimento começa a se destacar. Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só a coisas simples, só a recompensas rápidas, o seu cérebro desacostuma a viver com problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. Então se você perceber hoje, cara, eu atendo muito paciente com problema alimentar. Pra caramba, não consegue controlar a alimentação e tal. 90% deles, cara, eles comem por uma fome emocional e não fisiológica. A pessoa não tem fome. Ela come muitas vezes porque está entediada. As pessoas perderam a capacidade de viver com tédio, bicho. Sabe o tédio? Porque hoje uma criança de 6 anos, acho que vê em uma semana mais informação na vida dela do que um adulto de 1930 a vida inteira. E cara, isso tá ensinando o nosso cérebro a não viver mais no tédio. Então na ausência do prazer, você não sabe fazer mais nada. Dói pra você não ter aquilo. Não ter prazer começa a doer. Tipo quando tu vai, sei lá, fazer cocô e tu não leva o celular, mano. E tu fica agoniado. Exato. Você desaprendeu a apreciar ficar uma boa cagada. Boa, cara. Ficar de boa. Tomar um café, velho. Tem paciente meu que eu falo, ó, sua tarefa essa semana toda, eles dão risada e depois eles voltam uma semana e não conseguem fazer. Eu falo, essa tarefa a semana toda, principalmente empresário, é acordar e ficar meia hora sem olhar o telefone. Os caras não conseguem. Assim, o nosso cérebro não tem nada errado. Ele funciona, ele tá feito do jeito que tem que ser feito. O problema é a sociedade que a gente construiu e o ambiente. Lembra que eu falei lá no início, quem determina isso daqui é o ambiente, não é necessariamente o nosso cérebro. É uma bolota de células jogada dentro de um ambiente e inclusive ele é conectado em rede. O meu cérebro está conectado com o de vocês agora. Dependendo do que eu falar, eu posso alterar a produção de neurotransmissores no seu cérebro. A gente está conectado. Se eu falar assim, presta atenção no seu pé tocando o chão agora, a sua atenção foi pro seu pé. Você não estava prestando atenção na sua camisa tocando o seu corpo. Presta agora atenção você tá. na respiração. Então o nosso cérebro está conectado em rede. Nós somos uma estrutura em rede. Sacou? Então o nosso cérebro não tem nada de errado, cara. O problema é a sociedade que a gente construiu. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele não foi constituído para viver num ambiente com tanto estímulo. Por exemplo, isso aqui que a gente tem aqui agora, esse monte de luz, 9h19 da noite, não é normal. O próprio relógio. O próprio relógio não é normal. O nosso cérebro, durante 99% do nosso tempo como hominídeo aqui na Terra, e como Homo sapiens sapiens, ele nunca teve luz nesse horário entrando no olho. No máximo ia ser uma luz de uma fogueira amarela, pequena, não tão forte, e as pessoas estariam conversando como a gente está agora numa caverna, contando história. Torcedores tinham um monte. Mas eles tinham muito menos problemas, assim, desencadeados por esse excesso de... É que na realidade, naquela época, cara, o sistema ele funcionava perfeitamente porque ele foi desenvolvido. Um caçador-coletor, ele ficava estressado quando? Quando ele tinha muita fome, Quando precisava que ficar começou a dar estressado, né? problema, ou Eles alguém atacava eles ele. viviam melhor que nós. Tipo, eles se sentiam melhor, vamos supor. Eu não sei se eles se sentiam melhor e também não sei se viviam melhor. Aí que tá, eu sou um grande depende. Se tudo que você me perguntar, eu vou falar depende. Porque, cara, com 30 anos, caía seus dentes naquela época, tá ligado? Então a gente não é que eles viviam melhor. E a expectativa de vida era bem baixa. Mas a questão é que o cérebro evoluiu naquela época, foi selecionado naquele contexto. Então pensa assim, por que a gente tem uma tendência grande a lembrar de traumas? Porque é importante, velho. Pra história evolutiva lembrar de um trauma. Pra você ter uma noção... Quando você tem um trauma, quando um trauma acontece na sua vida, você tem um aumento da atividade da sua amígdala, que detecta aquele trauma. Você tem uma atividade exacerbada do eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Esse eixo HPA libera glicocorticoides e esses glicocorticoides sobem até seu cérebro e eles potencializam a neuroplasticidade daquele evento específico, fazendo você formar mais forte a memória daquele evento. É por isso que muitas vezes você nunca mais esquece daquele evento. E quando é um PTSD, um transtorno de estresse pós-traumático, você muitas vezes generaliza aquela memória tão forte que ela ficou para outros eventos, que é o que? Um veterano da guerra que escuta fogos de artifício e dispara um medo, uma resposta de medo. Ou um cara que sofreu um acidente de carro e não consegue entrar num carro. Isso, evolutivamente falando, foi importante.
Porque o cara que foi atacado numa savana por um grupo de caçador-coletor rival, é importante que ele lembre onde foi aquilo, para ele não ir lá de novo. Ou uma cobra, um jacaré na curva de um rio, é importante que ele lembre aquilo para não ir lá de novo. O problema é que muitas vezes isso é tão extremo que traumatiza demais.